Então, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um encontro, o nosso último, né, a gente finalizar a nossa manhã cheia de aprendizados, cheia de EAD, cheia de slides legais, que eu não aguento mais fazer tanto slide, mas enfim, já que tá aí. Então, pessoal, antes da gente compartilhar o material, a gente tem que tecer algumas considerações nesse panorama bem aí. Então, se a gente pega o século XIX, em termos de Brasil, nós tínhamos uma nação que tinha acabado de nascer, e a arte romântica, ela, apesar de ter um viés um cadinho ideológico, no sentido de retratar esse novo país com o que havia de melhor, não é? Num passado pré-cabralino, no caso, a exaltação da pátria, ou exaltação das matas, dos rios, da fauna, da flora, a própria figura do índio constitui-se como um elemento bem forte, porque a questão do índio, enquanto antepassado, era algo do qual se orgulhar. Afinal, o povo brasileiro descende de um povo forte, que no caso são os índios, mas que na realidade a gente vê que não é nada disso, porque eles sofreram o pão que o diabo amassou antes da chegada dos africanos. Depois tem uma leva de produção no que tange a poesia, mais eloquente, mais exacerbada, mais emotiva, mais ultra romântica, ao passo em que ela declina para uma poesia mais engajada, quando a gente tem a terceira geração. Já no campo da prosa, nós temos as publicações de romances, né? O romance urbano, o romance histórico, o romance regionalista e o romance indianista. E foi o próprio romantismo que preparou o terreno para as escolas que viriam. Então, se dentro do romantismo nós tínhamos toda aquela pegada emocional, tínhamos toda aquela pegada subjetiva da burguesia para a burguesia, centrada em ambientes urbanos, uma coisa mais cuticute, uma coisa mais mamão com açúcar, histórias de amores impossíveis que no final se concretizam, se materializam na figura do casamento, que era a instituição que representava, ok, o romance deu certo, todo mundo casando, as pessoas achavam que os parceiros iriam fazer tudo aquilo que estava nos livros, né? As moças, que eram as maiores consumidoras desse tipo de material, que eram os folhetins, achavam que os seus parceiros iriam chegar no cavalo branco e iriam levá-las para fugir daquilo tudo e viver um amor impossível. Só que chegou um momento que as pessoas começaram a perceber que não, o mundo não funciona desse jeito. Não é toda essa emotividade toda. Os relacionamentos têm problemas. As pessoas traem, as pessoas mentem. O estilo de vida que é retratado aqui não condiz em nada com a realidade. Então, os escritores que começaram a mostrar o mundo de um outro jeito, com esse pessimismo, mas de uma maneira objetiva, uma maneira experimental, fazendo denúncias quanto ao estilo de vida, quanto aos comportamentos, quanto às atitudes e até mesmo ao próprio amor, foram considerados escritores de uma nova escola conhecida como realismo. Então, essa é a nossa temática. Vamos compartilhar aqui com vocês. Realismo na literatura brasileira, que é uma das melhores escolas que nós temos aqui. Só não perde para o naturalismo que, ó, pã. Então, o realismo surge num momento de negação ao romantismo, de negação a todo aquele cuticute, de todo aquele amorzinho, de toda aquela melosidade, de toda aquela coisa que as pessoas viam que, gente, não é desse jeito. As pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas são corruptas, as pessoas se deixam levar, as pessoas são manipuladoras. Não tinha mais espaço para para toda aquela emoção toda. Até porque o contexto já dizia uma outra situação. Então, simbora, gente.
Simbora. É preciso considerar o seguinte, que no século XIX, lá na Europa, começou a haver movimentos de classes. Claro, o capitalismo, fruto da Revolução Industrial, ditou uma nova ordem econômica, não é? Então, naquele período de tempo, em 1840, 1850, o que é que estava acontecendo? As lutas de classes entre patrão e operário. Você via o desenvolvimento das cidades e, consequentemente, o inchaço populacional que levava aos problemas sociais, à marginalização, à violência. Você tinha aí no campo das ciências um desenvolvimento constante, seja na medicina, seja na engenharia, seja na arquitetura. Você via correntes científicas como o positivismo do Auguste Comte, você via o determinismo do Charles Darwin dentro da biologia lá despontando, e você vê que o cenário é totalmente diferente. Então, nas artes, você vai sentir esse efeito. Nas pinturas, por exemplo, você vê que o foco antes era nos centros urbanos, para a burguesia, agora eles vão se focar, olha só, em uma arte que procura mostrar pessoas que nunca tiveram vez até então. Que era quem? Era o operário, era o trabalhador no campo. Então você vai ver que as pinturas nesse período vão retratar situações longe dos centros urbanos, mas sim nos campos, nas fábricas, nas indústrias, que era onde de fato as coisas aconteciam, voltada para algo bem mais popular. Então, na Europa, a obra que vai marcar o movimento realista é, cara, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Essa obra causou tanto espanto, tanto choque na sociedade francesa, que levou o próprio autor a julgamento. Levou o cara lá pro tribunal. Por quê? Porque ele vai tratar de uma obra que vai agredir os valores românticos. Porque olha só o enredo. Você tem a Emma, que é a personagem central, que é uma dama, é uma moça, mora no campo, burguesa, bem provinciana. E ela sonha com um casamento. Na cabecinha da Emma, as coisas serão como nos livros que ela lia, até ela se casar com Charles Bovary, o marido. E se muda, não é? Vai morar com ele. E aí ela vê que o casamento não é aquilo que ela achava que era. Ela fica entediada, ela quer experimentar outras coisas. Tanto é que o marido viajava, o que ela fazia? Pulava a cerca. E nessa tentativa de sentir algo a mais, ela vai se envolvendo com pessoas que a maltratam é, é, psicologicamente e afetivamente. Tanto é que no final da obra ela comete suicídio. Ela se envolve com três pessoas, uma mais tóxica que a outra, e ela não suporta essa realidade e acaba morrendo. Então, por que que chocou? Porque, primeiro, trata de adultério. Você vê que adultério era um tema que não figurava nas obras, até porque as obras terminavam no casamento, mostrando o casamento como algo perfeito. No realismo, dentro da Madame Bovary, você já começa com o casamento e a frustração da personagem, que é um arquétipo de uma moça burguesa que queria que a vida fosse como nos romances que ela lia. Só que a vida não é um romance, a vida é cruel, a vida é dura, as pessoas traem, as pessoas mentem. E isso chocou porque mostrou um estilo de vida que acontece até hoje. Quando quando esses ideais são abraçados no Brasil, você já tem um intervalo de tempo aí de 20, 30 anos. As coisas aqui chegavam tardiamente. Então, o que é que estava acontecendo no nosso Brasil? Olha aí, a morte lá da Emma Bovary retratada em pintura. Ela se suicida, ela não aguenta mais. A vida cruel, oh, tadinha. Dá um atestado aí de, de pobrezinha para ela. Até aqui tudo bem, pessoal?
Professor, tirando isso tudo, só de uma foto, misericórdia. Do quê? Tira esse livro todinho só de uma foto, uma pintura. Eu não entendi, Sara. O senhor tirou essa história todinha só de uma pintura. Não, tem o livro. Existe o livro. Existe o livro. Ah, Madame Bovary tá. tem o filme. Chocou na época por conta desse rolê todo. As pessoas não estavam preparadas para aquilo. As pessoas nunca estão preparadas para levar a verdade na cara. E foi o que o Gustave Flaubert fez. Ele ficou assim, não, né? Assim também não. Vou escrever Pran. Tanto é que jogou a bomba, bum, atingiu quantas ele quis atingir, né? Agora, no Brasil, nós já vamos ter um rolê bem diferente. Então, o que é que estava acontecendo no BR? Nós tínhamos um Brasil, segundo reinado, sucateado ao extremo, porque cana-de-açúcar caiu. A cana-de-açúcar foi o nosso primeiro produto, né? Então, quando os holandeses levaram para as Antilhas, meio que encerrou aí uma competição e o Brasil sofreu muito com isso porque eles estavam vendendo açúcar mais barato, com outras técnicas que produziam muito mais. Enquanto aqui foi ladeira abaixo para a gente. Então, o eixo econômico muda quando ocorre o deslocamento para a região sudeste, sul-sudeste. Você vê que o café foi o ouro preto da época porque impulsionou cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era capital do Império, então já tinha um certo prestígio cultural, social, econômico. Mas centros urbanos como São Paulo e as cidades do Sul sofreram um avanço considerável industrialmente por conta do café, enquanto que o Nordeste ficou esquecido, entregado às traças. E aí o dinheiro adquirido com as lavouras de café promoveu o desenvolvimento de núcleos industriais e também a ascensão de famílias, não é? Pessoas com dinheiro, tudo isso dentro desse contexto do Brasil Império. Então, quando o romantismo se implanta aqui no Brasil, os escritores vão sentir a necessidade de mostrar que, olha, as pessoas aqui estão levando um estilo de vida europeu, mas que não condiz muito com a realidade. As pessoas se dizem isso, deixam as esposas em casa, mas saem com as amantes. Então, não é romântico. Isso não tem nada a ver com subjetividade, não tem nada a ver com fantasia. E olha, as características da produção desse período vão ser voltadas para narrativas objetivas, narrativas mergulhadas no psicológico das pessoas, nos segredos mais íntimos, mais escuros. Você vai ver um comprometimento social, você vai ver o comportamento das pessoas sendo explorado aí de uma maneira bem lastimável, de uma maneira bem triste. Você vai ter a presença de problemas sociais dentro dessas narrativas. E você vai ter temáticas como o adultério sendo explorados. Por quê? São situações que se fazem presentes, mas que o romantismo preferiu tapar os olhos. E esses caras, não, a gente tem que tratar disso também. Como é que pode? Ninguém vive desse jeito. E era nisso, bem daí, era essa a proposta do projeto literário do realismo. Ok? Então, no BR, nós vamos ter o Machado de Assis como o maior nome. Mas é preciso levar em conta que o nosso Machadinho aqui, lindo, maravilhoso, que nos entregou obras excepcionais, teve uma fase romântica. Ele escreveu romances na fase do romantismo, é até redundante, né? Romance romântico. Mas o amadurecimento dele vai ser no realismo. Tanto é que ele vai nos entregar obras belíssimas, como Dom Casmurro e as Inquietações do Psicológico, mas também vai nos entregar Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que inaugura o movimento realista no Brasil, lá em 1881. Então, quais são as características aqui desse rolê? Nós vamos ter uma literatura engajada, não é? Denunciando aí as pessoas, entregando mesmo, jogando a merda no ventilador. Nós vamos ter um universalismo temático. O foco não vai ser mais aquele amorzinho, aquela
coisa impossível, melosa, Mamão com Açúcar, Amor para Recordar, Crepúsculo. Não. Aqui eles vão trabalhar com temas diversos, reais, humanos. Nós vamos ter uma narrativa mais descritiva, mais detalhada, seja subjetivamente, como as personagens pensam, como elas se comportam, como no exterior. Nós vamos ter uma objetividade narrativa semelhante a um experimentalismo. Tanto é que os romances aqui, sobretudo na vertente naturalista, vão ser considerados como romances tese, né? Experimentais. Eles vão comprovar, por meio do romance, alguma coisa. Você vai ter valorização do momento histórico presente, do agora, o aqui e o agora. O romantismo não, era muito passado, era muita saudade, eles viviam de passado, aquele pessoal. Uma linguagem bem acessível, até porque eles queriam uma proximidade das coisas, dos leitores. Por isso, uma linguagem mais simples, mais direta, que todo mundo pudesse entender, livre de rebuscamentos, enfim. E uma certa causalidade, ou seja, temas recorrentes, frequentes. Eles não tinham medo de esconder nada. Eles queriam tratar do aqui e do agora, né? E aí nós vamos ter o marco inicial com Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? E o Mulato, em 1881, mais uma pegada naturalista. O que é que foi o naturalismo? Foi o romantismo, foi o realismo ao ápice. Só que esse pessoal naturalista, eles se faziam de alguns princípios, como determinismo, como o meio, como a genética, para explicar o comportamento das pessoas. Enquanto que aqui os realistas denunciam, os naturalistas vão explicar o comportamento humano, o que é que leva as pessoas a agirem daquele jeito. Então eles vão pegar muitos conceitos da biologia, como o próprio determinismo, eles vão dizer que o homem é produto do meio e de um fator biológico. Vai ser assunto para um outro momento, tá? Então, o Machadinho, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele inova. Ele diz uma nova forma de fazer literatura. Por quê? Porque ele vai pegar algo inédito, que era um defunto, explicando a própria vida. Ele vai pegar um elemento morto, como se estivesse vivo, retratando a própria vida. Então, ele não é linear, ele não vai seguir um padrão linear como nas outras vertentes. Aqui ele já vem do fim para ir para o início. E é um romance que vai ser pautado em memórias. E aí ele é original porque cria justamente essa figura de um defunto autor, não um autor defunto. Ele até no início dedica a obra aos vermes que roeram a carne dele. Ele já vai dizendo logo no primeiro capítulo, o óbito, que ele expirou hora tal do dia tal. Era uma tarde chuvosa. No meu velório compareceram apenas alguns amigos e a pessoa que eu amei. Então, o Brás, ele vai escrever sobre o passado, e quando ele escreve sobre esse passado, ele vai dizendo que as pessoas se comportavam de maneira X e Y. Ele vai falar das frustrações amorosas, ele vai falar das próprias frustrações de vida, que ele foi um deputado, mas o que ele queria mesmo ser era ministro e nunca conseguiu isso. Ele vai se lamentar por não ter deixado nenhum herdeiro, mas ao mesmo tempo em que ele se lamenta, ele acha isso bom porque ele poupou a humanidade de um próprio descendente, de alguém que não fez nada. Então, se deixar alguém, essa pessoa também não vai fazer nada. Então, na questão de olhar para a própria vida e ver o que ele é um pessimismo, que é uma das marcas constantes dessa narrativa, é um pessimismo, mas que ao mesmo tempo tem um tom irônico, tem um tom humorístico, não é? Quando ele fala dos amores passados, ele vai dizer que se apaixonou por uma garota de programa, que só gostava dele porque ele dava as coisas para ela. Então ele tem um fragmento que ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, porque toda vez que eles iam se encontrar, ele dava um presente para ela e ela ficava toda assim meio melindrosa, meio, ai, você me trouxe algo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando ele para de dar as coisas,
Ah, é uma loucura, é uma viagem. E aí, a única pessoa que o amou, ele não quis saber. E era a pessoa que estava lá no velório, no velório dele. E aí, a característica mais marcante do estilo machadiano é a digressão. O que é que isso quer dizer? É uma narrativa que se começa pelo final e percorre toda uma situação indo para o início para explicar as causas que levaram ao fim. Em contrapartida, nós vamos ter também o diálogo com o leitor, que é uma outra característica da prosa do Machado, esse constante diálogo. Então, meu caro leitor, eu quero dizer para você que as coisas não foram bem assim. Aconteceu isso, e aqui, quando não é isso, ele traz intertextualidades, ele menciona outros autores, ele menciona outras histórias, outros elementos mitológicos, criando assim além de uma proximidade com o leitor, ele quer que o leitor pense do mesmo jeito que ele. É inédito. Até então ninguém nunca fez isso. Eu adoro realismo real oficial. Agora, o ápice chega com Olhos de Cigana, oblíquos e dissimulados. O Machado se consagra mesmo quando ele publica Dom Casmurro, que até hoje deixou uma pergunta que nunca foi respondida. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Se a obra Dom Casmurro, ou a obra do Memórias Póstumas, foi marcada por um pessimismo e por um tom bem irônico acerca da vida, em Dom Casmurro nós já vamos ter algo bem mais psicológico, porque quem vai contar a narrativa é o Bentinho. O próprio Dom Casmurro, ele até diz que se você for procurar Casmurro no dicionário, você vai ver que é uma pessoa fechada, você vai ver que é uma pessoa bem introspectiva, que é uma pessoa de poucos amigos. Ele já vai explicando para o leitor quem é. E aí ele vai tratar da vida dele. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. E aí ele vai falar do amor que ele teve pela Maria Capitolina, que era a vizinha dele. E ele vai dizer que não consegue esquecer a Capitu. Sobretudo, a dúvida que ele tem se ela traiu ou não o traiu com seu melhor amigo. E aí ele vai dizer que desde criança a Capitu já tinha essa índole malvada, já tinha essa índole dissimulada. Tanto é que tem um fragmento do livro que, como eles eram vizinhos, eles brincavam juntos. E aí ela tá lá rabiscando um muro e faz um coração e escreve Bentinho e Capitu. Aí ele fica, quero ver o que foi que você fez lá. Não, eu não fiz nada. Tem certeza? Não fiz nada. E rabiscando ao mesmo tempo. Quando eles já estão mais grandinhos, e eles dois estão sozinhos no quarto, ela pede para ele lhe fazer uma trança. E aí ele diz, mas Capitu, eu não sei fazer trança. Ela sabe, eu te ensino. Ele faz uma trança perfeita. Ela diz, ficou lindo, Bentinho, mas quando a mãe dela aparece, ela diz, olha, mamãe, o que Bentinho fez com o meu cabelo está horrível. E ele fica assim, poxa, ela disse que estava linda, agora tá, tá triste. E aí, num momento, ela lhe rouba um beijo e depois diz para ele nunca mais fazer aquilo. E aí ele considera a Capitu, os olhos dela provocantes, que ele diz que são olhos de ressaca, oblíquos e dissimulados, né? E aí nós temos a narrativa contada do ponto de vista dele. Ele ficou tão frustrado com a vida, porque ele foi para o convento, depois saiu do convento, se casou com a Capitu, o medo dele era perder a Capitu. E nós temos a questão da desconfiança aí sendo explorada enquanto eles estavam juntos, enquanto eles não estavam juntos. E se a gente fala de desconfiança, nós estamos falando de cabeça, psicologia. É explorado também o problema de classes porque a família do Bento era abastada, tinha condição, enquanto que a da Capitu não era tão boa
boa de economia. Então, a família da Capitu meio que dependia da, da família do Bentinho. E aí, um outro ponto que a obra explora é a tentativa de explicar o íntimo. Ou seja, nós temos uma relação aqui entre essas duas pessoas, por meio de um recurso que é a objetividade. Uma das cenas mais fortes é quando ocorre o velório do Escobar, que é o melhor amigo do Bentinho, e nem a própria esposa, a Sansa, estava chorando pelo marido como a Capitu estava chorando pelo morto. E aí o Bentinho fica do outro lado da sala vendo aquela situação toda. Ué, se nem a Sansa tá chorando, por que, que a Capitu tá chorando desse jeito? Tem um momento que Bentinho está olhando pela janela e ele vê a Capitu conversando com o Escobar na praia, quando a Sansa, a esposa do Escobar, se aproxima. E aí o Bentinho quer beijar a Sansa, porque ela provoca. Porque dentro da prosa machadiana, a mulher construída pelo Machado de Assis é uma mulher que trai, é uma mulher que é víbora, é uma mulher que é sensual, é uma mulher que é serpente. E aí, quando o filho deles, Capitu e Bentinho, que à medida que ele vai crescendo, o Bento fica olhando pro menino e fica, meu Deus, esse menino é a cara do Escobar. A Capitu não pôde ter feito isso. Então, essa questão da traição fica assombrando o Bentinho. Tem horas que o Machado convence o leitor, tem horas que o Machado deixa o leitor mais confuso se foi ou se não foi. Então, essa é uma das graças da prosa do Machado, dessas inconstâncias, dessas construções dúbias a partir do comportamento das personagens, né? Então, eu vou deixar vocês aqui com esse fragmento. Nós temos 4 minutos, então vocês leiam depois, porque é justamente o momento em que ele está com a Capitu e façam-se as, as dúvidas. E aí tem muita gente que fica, professor, ela não traiu, porque a gente só sabe o lado dele. A gente tem que levar em conta que era o Rio de Janeiro, era uma sociedade patriarcal, o homem podia matar a mulher para lavar a honra, porque adultério era crime. Por outro lado, algumas pessoas dizem, é, ela traiu, porque se trata de um romance realista. A mulher, no Machado de Assis, é desse jeito. Se a gente diz que ela não traiu, a gente está indo com uma postura romântica. Então, tem-se essa discussão toda aí sobre se ela traiu ou se não traiu. É algo muito, muito interessante. Então, meus amados, em síntese, a proposta do realismo se encerra numa negação ao romantismo. Aqui, o foco já vai ser outro. Se o romantismo era subjetivo, no realismo as coisas já vão ser mais objetivas. Você já vai ter a questão do romance enquanto denúncia, não apenas por entretenimento, você vai ter outras temáticas sendo exploradas e todas elas são ancoradas num engajamento. É uma literatura engajada com o social, é uma literatura de denúncia, certo? Principais nomes, nós vamos ter aqui, não é o Machado de Assis, lembrando que ele teve uma fase romântica, mas o amadurecimento dele foi com a realista. Ele escreveu contos e crônicas dentro da perspectiva realista, como o Alienista, como a Missa do Galo, como Uns Braços, como A Cartomante, que eu recomendo muito que vocês leiam. Fica a dica aí. E é isso. Realismo é uma escola muito fantástica. Mudou alguma coisa? Não mudou. As pessoas se comportam assim até hoje. As pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas. Enfim, o ser humano é essa coisa toda. E é isso, povo. Olha, não saiam ainda,